101, dando continuidade aos estudos que temos feito. Toda quarta-feira temos estudado sobre a soberania e a providência de Deus. Quero meditar então com vocês no Salmo 91, que fala sobre a providência de Deus em proteger o seu povo. Esse salmo é um salmo que fala principalmente sobre a proteção e a segurança que nós podemos encontrar em Deus em tempos de adversidade. Então, quero fazer aqui a leitura. Antes, quero dizer que nós não sabemos ao certo quem é o autor deste salmo, mas há uma regra que é muito usada, que é quando a gente não sabe a autoria do salmo, normalmente passamos a atribuir a autoria para o autor do salmo anterior. E o salmo anterior é um salmo que foi escrito por Moisés. Pode ser que o salmo, então, 91 tenha como autoria o próprio Moisés. Este salmo provavelmente foi escrito durante um período em que o salmista se encontrava, provavelmente no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. O salmo fala de guerra, fala de peste também. E foi num tempo assim, de adversidade, que o salmista escreveu o salmo falando da sua confiança de saber que Deus está presente em tempos de guerra, de peste, para proteger e trazer livramento para o seu povo. Então o salmo diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Como já disse, nós não temos aqui referência sobre a autoria deste salmo. Provavelmente as circunstâncias que levaram o salmista a escrever este salmo foi um tempo de guerra. O texto fala de guerra, fala de peste, e normalmente em toda guerra existe fome, existe peste, existe doença. Este salmo também ele foi citado
pelo diabo quando tentou o Senhor Jesus, naquele período que ele passou pela tentação no deserto, e o diabo cita de maneira errônea este salmo para tentar o Senhor Jesus. E neste salmo, então, você vai ver o salmista colocando a sua confiança no Senhor em tempos de calamidade. Esse salmo, ele tem uma estrutura em que ele é dividido, provavelmente ele foi cantado em forma de coro, de maneira alternada, né? O verso de número 1 era cantado pelo coro, e o verso 2 é a resposta. Também a mesma coisa acontece no verso de número 10 e no verso de número 3 a 8, em que o coro canta, e a resposta vem no verso de número 9. Isso se repete praticamente em todo o salmo. Provavelmente, então, esse salmo era usado, como todos os salmos, né, que eram canções que o povo de Israel cantava. Este salmo, então, era um hino de louvor a Deus que tinha essa característica, onde as pessoas cantavam, um coro cantava e alguém respondia logo em seguida. O que nós podemos aprender sobre a provisão de Deus em proteger o seu povo em tempos de adversidade? O salmista começa fazendo uma declaração. Ele faz uma declaração geral a respeito da segurança que ele tem em colocar a sua confiança na proteção do Senhor. Ele diz aí no verso de número 1, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Primeira coisa que o salmista fala é de que ele então encontra descanso, repouso para a sua vida, para o seu coração. Ele encontra no Senhor, e ele usa uma linguagem aqui, ele fala do Senhor como sendo o seu esconderijo. O que habita, essa palavra significa você sentar num lugar seguro, secreto. Deus sendo este lugar de refúgio, um local secreto, onde você encontra a segurança que você precisa. Pode ser esse lugar secreto que o salmista encontrava, que era o próprio tabernáculo, onde em tempos de calamidade ele ia para o tabernáculo e ali ele encontrava o lugar seguro na presença de Deus, ou no templo posteriormente construído, onde o povo de Deus, então, em tempos de calamidade, se refugiava na presença de Deus e encontrava em Deus a sua segurança, a sua proteção. Você vai ver isso claramente em 2 Crônicas, no texto lá de 2 Crônicas, capítulo de número 20, você vai ver o rei Josafá, quando ele está cercado de inimigos. O texto diz que foi uma grande multidão que vinha contra eles, e Josafá teve medo, o rei teve medo, e ele buscou ao Senhor, apregoou um jejum, e o texto fala, no verso 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, né? Então, o lugar de refúgio, o lugar de segurança, que representava, um local que representava, né, a presença de Deus, era o tabernáculo, quando o povo de Israel andava pela peregrinação no deserto, e depois o lugar fixo, que passou a ser essa representação de um lugar de proteção e refúgio para o povo
se tornou o se tornou o templo, né, que fora construído por Salomão. Então o salmista fala exatamente isso. Em tempos de calamidade, em tempos de perigo, qual é o lugar seguro para nós? É nós nos refugiarmos neste lugar secreto, nesse esconderijo que é a presença de Deus para a nossa vida. O salmista diz que ele é o Altíssimo e o Deus onipotente. Há duas características aqui que ele descreve sobre Deus. Primeiro, ele é o Altíssimo, ou seja, ele é o único Senhor que reina sobre tudo o que acontece, sobre todas as adversidades. Sobre todo poder, sobre todo principado está o Senhor que reina de maneira absoluta. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o Altíssimo, né? Referindo-se à sua soberania, referindo-se ao exercício do seu governo. E se ele é soberano, então ele tem todo o poder, porque um Deus que é o rei de toda a terra, é soberano e não tem todo o poder, ele é fraco para exercer o seu governo. Mas Deus é tanto soberano quanto ele tem todo o poder, por isso ele é onipotente. Essa palavra onipotente significa que ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E então é na presença de Deus, em tempos de calamidade, em tempos de perigo, que nós podemos encontrar um lugar secreto de refúgio, um esconderijo. E ele fala: eu descanso à sombra do Onipotente. Eu descanso à sombra do Onipotente, né? Então, este lugar de proteção, um lugar de proteção, é na presença de Deus. É fazer de Deus a nossa morada, é fazer de Deus o nosso abrigo, é fazer de Deus o nosso lugar secreto, né? Aqui no nosso país não é muito comum, mas você vê isso em filmes, em países que há ameaças, né, de bomba atômica ou guerras, e as casas são construídas e sempre tem um local de refúgio, né? Um bunker construído embaixo, onde as pessoas, então, principalmente nos Estados Unidos, tem um lugar, né, que tem muito tornado, então é muito comum as pessoas construírem debaixo da casa esse bunker, esse refúgio, esse abrigo, né, para quando vier a calamidade, vier o tornado, vier a tempestade, você poder se abrigar neste lugar. Essa é a ideia do salmista aqui. Deus é o nosso abrigo, Deus é o nosso lugar secreto, nosso refúgio em tempos de calamidade. Você vai ver o Senhor Jesus dizendo em Mateus capítulo 6 que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai em secreto, e Ele que vem em secreto nos recompensará. Qual é esse lugar, então, de refúgio, né? É quando nós, pela fé, pela mediação do Senhor Jesus, nós buscamos a Deus em oração. Nós podemos buscar a Deus em qualquer lugar. O povo de Israel tinha um lugar simbólico, que era ou o tabernáculo no deserto, ou depois o templo construído em Jerusalém. Mas com a vinda do Senhor Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo e hoje ele habita em nós, no seu povo, pelo seu Santo Espírito. Nós somos o templo, nós somos hoje o lugar onde o Senhor habita pelo seu Santo Espírito. Então, buscarmos a Ele em oração, por meio de Cristo Jesus, este vai ser sempre o lugar de refúgio, de segurança, de proteção para o seu povo. E é na presença, então, de Cristo Jesus que nós encontramos o descanso, né? O descanso, a paz, a tranquilidade para a nossa alma, para o nosso coração em tempos de angústia. No verso de número 2, nós vemos então a resposta do salmista a essa declaração que ele fez anteriormente. E ele diz: diz ao Senhor,
meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Deus meu em quem confio. Então, fazer de Deus o nosso esconderijo, fazer de Deus a nossa habitação segura é o que nós devemos fazer em tempos de angústia. Ele se torna o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Então, não há outra maneira de nós enfrentarmos situações de adversidade. Nós precisamos entender isso todos os dias. Deus é o único lugar onde nós podemos encontrar o descanso, o refúgio, a proteção, a segurança para a nossa alma, para o nosso coração. Do verso 3 ao verso 8, você vai ter então uma descrição desses benefícios, dessas bênçãos temporais que nós podemos experimentar do cuidado de ter Deus como nosso esconderijo, de descansarmos debaixo da sua sombra, né? De entendermos que Deus ele é soberano e ele tem todo o poder. Ele diz assim, verso 3 em diante: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pela descrição, nós podemos perceber que o salmista escreveu este salmo, então, no meio de uma batalha. No meio de uma batalha. Ele estava enfrentando os inimigos. Ele estava no meio, então, de uma batalha. E a primeira coisa que ele fala é que Deus o livrará. Ele espera no livramento de Deus. Ele diz isso no verso de número 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós temos aqui dois símbolos de perigo, né? O laço do passarinheiro se referindo à armadilha onde os pássaros eram pegos, né? As armadilhas, e a peste perniciosa se referindo ou a peste em termos de doenças, né? Ou a peste em termos de males que viriam sobre o povo de Deus, né? Há pestes na Bíblia que não só é enfermidades, mas também a peste causada por adversidades, por mudanças climáticas, peste causada por gafanhotos, enfim. O que o salmista está dizendo é que só Deus pode nos dar livramento dessas adversidades. Isso não significa que Deus sempre vai nos livrar dessas coisas. O salmista aqui não está falando de uma promessa de Deus para todo o cristão, né? Para todo aquele que confia no Senhor. Não está dizendo que todo aquele que é crente no Senhor Jesus vai ser livre de adversidades nesta vida. Não é isso que ele está dizendo. Aqui não temos uma promessa. Não é uma promessa. O que ele está falando é de colocarmos em Deus a nossa confiança e crermos que Deus pode, por ele ser soberano e ter todo o poder, ele pode sim nos livrar. Se ele quiser, ele pode nos livrar
das adversidades, ele pode nos livrar do inimigo, ele pode nos livrar da peste. O que o salmista está dizendo, então, é que só Deus tem todo o poder. Só Deus tem todo o poder. E isso faz a gente parar para refletir, né? Onde é que nós temos colocado a nossa confiança? A nossa confiança. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas colocando a sua confiança, o homem coloca a sua confiança no dinheiro, ou ele coloca a sua confiança no poder, ele coloca a sua confiança, né, no plano de saúde, ou ele coloca a sua confiança em algum medicamento, ou como a gente tem visto agora, as pessoas dizendo, agora vai sair uma vacina, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Então as pessoas sempre colocando confiança em alguma coisa, e nós temos que entender que a nossa confiança não pode ser colocada nessas coisas. A nossa confiança tem que ser colocada somente no Senhor. Somente no Senhor. Eu creio que Deus usa as situações adversas, muitas vezes para mostrar as nossas idolatrias do coração. Ou seja, nós deveríamos colocar a nossa confiança sempre em Deus, mas muitas vezes nós acabamos colocando a nossa confiança. Ao invés de colocarmos em Deus, colocamos no dinheiro, colocamos no remédio, colocamos numa vacina, colocamos no médico, colocamos numa pessoa, nas circunstâncias. E Deus muitas vezes usa as adversidades para revelar então a nossa idolatria, a nossa fragilidade, a nossa falta de confiança no Senhor. A nossa falta de confiança no Senhor. E o salmista aqui sabe muito bem disso, que Deus é o único que pode lhe dar proteção e segurança. Só em Deus ele encontra proteção e segurança. Ele diz logo em seguida, no verso de número 4, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Ele usa aqui uma linguagem onde ele retrata Deus como se Deus fosse uma ave. Você vai ver isto tanto em Deuteronômio 32:11, quanto no Salmo 17, verso 8. Deus sendo retratado como se ele fosse uma ave, né? Uma ave que tem ali os seus filhotes debaixo das suas asas, né? Debaixo das suas asas, e ali os seus filhotes então se sentem seguros, protegidos debaixo das asas da sua mãe. Assim o salmista diz que debaixo então da proteção de Deus, ele está seguro. E ele diz: a sua verdade é pavês e escudo. A sua verdade é pavês e escudo. A verdade aqui se refere à palavra de Deus, a confiança que o salmista tem de que Deus, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre as suas promessas, que ele não abandona o seu povo em qualquer situação. Deus sempre pode ser confiável, porque Deus cumpre as suas promessas. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 6, verso 16, ele diz que a palavra de Deus, que a fé, a nossa confiança na palavra de Deus, que a fé é como um escudo que pode apagar os dardos inflamados do maligno. Então, a nossa confiança na palavra de Deus, a nossa confiança na promessa de Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção contra o inimigo, E aí nós vemos o resultado, então, da confiança de saber que Deus, estando na presença dele, nós estaremos seguros. O salmista diz: não te assustarás do terror noturno,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então aqui o salmista fala do ataque dos inimigos, do ataque dos inimigos. E ele diz que ele não terá medo à noite do terror noturno e nem da seta que voa de dia, né? Se refere de fato às flechas que eram lançadas naquela época, dentro daquele contexto, né? Numa batalha, as flechas que eram lançadas pelo inimigo. Por isso que ele fala que caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. No campo de batalha, ele crê que Deus lhe guardará de não ser atingido pelas flechas do inimigo. Como ele também fala da peste, né, que se propaga nas trevas à noite, e daquela mortandade, e você vai ver a descrição disso no Velho Testamento, né? Quantas pessoas morriam por causa das guerras, por causa da fome que a guerra causava e por causa das enfermidades que haviam naquele contexto. E o salmista, então, ele confia na proteção de Deus, que ele somente contemplaria com seus olhos e veria então o castigo dos seus inimigos. Ou seja, que Deus lutaria pelo seu povo, que Deus defenderia o seu povo, que Deus guardaria o seu povo, porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que cumpre a sua palavra. E sempre nós vamos encontrar em Deus e nas suas promessas a segurança em tempos de calamidade. Logo em seguida, o salmista então fala dessa proteção das promessas de Deus e da confiança que ele tem no Senhor. Verso 10 ao verso de número 13. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então agora ele fala de que Deus sendo o seu esconderijo, o Senhor sendo o seu refúgio, a sua fortaleza, esse Deus que é soberano e que tem todo o poder, ele fala no verso 10, então, que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando ele faz referência aqui da tenda, então nós podemos entender, se Moisés foi o autor deste salmo, que se refere àquele período que o povo de Israel andou pelo deserto, e ali o povo de Israel também teve que enfrentar e lutar contra vários inimigos, né? Vários inimigos. Por isso o povo habitava em tendas, não era ainda a sua residência fixa. Portanto, podemos traduzir aqui tenda, contextualizando nos nossos dias, como casa, né? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, né? Lembrando que o mal aqui e a praga eram resultados da guerra, resultados do conflito, resultados do conflito. O salmista confia então na proteção de Deus para a sua casa, na proteção de Deus para a sua família. Volto a dizer que aqui nós não temos uma promessa dizendo que Deus vai sempre nos proteger de todo mal, de que nada vai acontecer com a nossa família. Não é isso. O que o texto está dizendo é que o salmista confia na proteção de Deus. É em Deus que ele coloca a sua confiança e ele sabe que Deus pode lhe proteger, que Deus pode proteger a sua família. Temos que entender que mesmo os crentes, quando ficam doentes, né, e o fato de
nós termos aí hoje essa epidemia, não significa que o cristão não pode ficar doente, não pode pegar o vírus, pode sim, mas nós temos que entender que as enfermidades que afligem o povo de Deus, nunca elas podem ser interpretadas como um castigo de Deus. Ela não é castigo de Deus. Deus pode sim castigar os ímpios com enfermidades, com peste, mas o povo de Deus, mesmo quando fica enfermo, Deus tem um plano, né? Deus tem um propósito. A Bíblia nos mostra que Deus ele pode nos disciplinar quando nós passamos por alguma enfermidade. Isso não é castigo de Deus, isso não é maldição, mas é a disciplina de Deus na vida do seu povo, na vida do seu povo. Então o salmista coloca a sua confiança em Deus. Ele coloca a sua confiança no Senhor. E ele crê que, se for a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, Deus pode livrar ele, livrar a sua casa de todo mal e de toda praga. E agora ele fala do exército de Deus, né? Se esse salmo foi escrito no meio de uma batalha, então ele crê que Deus tem um exército que luta e defende o seu povo. E esse exército são os anjos. Os anjos são os servos, é o grande exército de Deus, que cumpre os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para guardar o seu povo. Ele diz isso no verso 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Bom, nós temos que entender que o salmista aqui não está ele dando ordem para os anjos. Ele não tem poder sobre os anjos. Ele está dizendo que quem dá ordem aos anjos sobre nós é Deus. É Deus quem tem autoridade, poder e soberania para dar ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, o salmista aqui, ele não está orando aos anjos, ele não está aqui dizendo que ele tem autoridade sobre os anjos. Nós temos que entender esta questão muito bem. Você vai encontrar pessoas aí dizendo que você vai determinar para o anjo te guardar, para o anjo da guarda. Há pessoas que oram aos anjos, faz oração para o anjo, né? Para o anjo guardar, para o anjo proteger. Não é isso que o salmista faz. Ele ora a Deus, e ele sabe que é Deus que é soberano, que é o Altíssimo, Deus que tem todo o poder, e portanto Deus tem os seus anjos. Os anjos são súditos de Deus para guardar o seu povo. E os anjos cumprem as ordens de Deus para proteger e livrar o seu povo das adversidades e do perigo. Você vai ver isso no Salmo de número 34, no verso de número 6. Salmo de número 34, verso de número 6, que diz assim: clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós oramos a Deus, e Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito para que nos guardem, para que nos livre de todo o mal. Então não há aqui, meus irmãos, qualquer oração para anjos, não há aqui culto aos anjos e nem nenhuma instrução
para nós darmos ordens aos anjos para nos guardar. Nós oramos a Deus e Deus dá ordem aos seus anjos. Deus tem o seu exército celestial e eles estão para servir a Deus. E Deus usa os seus anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Os anjos cumprem os propósitos de Deus para a vida do seu povo. O salmista diz então que Deus nos guarda de todos os perigos. Ele fala aqui do leão e da áspide, né? Do leão e da áspide, duas figuras que representam a violência e toda forma de maldade. O leão representando a sua força e a áspide aqui, a serpente, representando a sua sutileza, né? A sua astúcia. Então há duas formas de mal, o mal violento e o mal sutil, né? O mal se apresenta de várias maneiras e, portanto, somente Deus pode nos livrar, dando ordem aos seus anjos que nos livrem, né? Que nos protejam de toda e qualquer forma de mal. Nós não temos compreensão de tudo, somente o Senhor é que pode nos livrar de todos os perigos, de todos os perigos. Logo em seguida, o salmista então faz uma declaração geral de tudo o que ele disse e ele termina demonstrando a sua confiança e a sua proteção na segurança de Deus. Ele diz aí do verso 14 em diante: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A primeira coisa que ele fala no verso 14, então, concluindo, é que porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O salmista tinha um apego, né? Um apego pelo Senhor. Se apegava ao Senhor porque ele amava o Senhor. Não só porque o Senhor é a sua proteção, é a sua segurança, mas porque ele ama o Senhor e porque ele conhece o seu nome. Ele conhece o seu nome. Aqui o salmista está falando de uma relação e de uma comunhão que ele tinha com Deus. Isso é fundamental. Se você não tiver comunhão com Deus por meio de Jesus diariamente na sua vida, você jamais vai desfrutar dessa segurança e dessa certeza, dessa convicção de que Deus é a sua proteção. Há muita gente que só procura a Deus quando passa por dificuldades. Há muita gente que só procura o Senhor quando está com alguma enfermidade. Há muita gente que só procura a Deus quando todos os outros recursos falham. E o que o salmista aqui está dizendo é o contrário disso. Ele não buscava a Deus apenas em tempos de calamidade. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele amava a Deus. Ele amava a Deus. E porque ele amava a Deus, porque ele conhecia o Senhor, ele sabia que Deus era sempre Deus era o seu esconderijo, sempre Deus era a sua proteção e a sua segurança. E ele sabia então que Deus o livraria e colocaria ele a salvo de toda e qualquer situação. Então o salmista está falando aqui de um relacionamento com o Senhor, de uma comunhão diária com Deus. E ele sabe que tudo que Deus vai fazer para a glória do próprio nome do Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, o objetivo do salmista, desse relacionamento que ele tinha com Deus,
era que Deus fosse glorificado através da sua vida. Ele sabia que Deus iria responder a sua oração, né? A sua oração. Veja que é como se Deus estivesse falando, ele me invocará. Deus dizendo, eu conheço aqueles que são o meu povo, eles me invocam. E este é um sinal, uma demonstração de que nós temos comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus não é só você procurar Deus quando você está precisando de alguma coisa, quando você se vê numa situação de perigo e você orar, né? Você clamar a Deus, mas é você ter um relacionamento com Ele diário. E, portanto, Deus aqui sabe que aquele que o conhece, ele tem um relacionamento diário com o Senhor. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Deus está com o seu povo, com aqueles que o buscam de todo o coração. Deus está sempre conosco para nos livrar, inclusive não só dos perigos externos, mas ele está conosco para nos livrar das angústias da nossa alma, das angústias, né, do medo, da ansiedade, da dúvida, dessas angústias que estão na alma humana, da alma humana. Deus, então, ele nos livra dessas angústias, não só do perigo que está à nossa volta. E o verso 16 termina dizendo: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está dizendo que ele, naqueles que o buscam de todo o coração, que confiam nele, ele vai nos abençoar sobremaneira a nossa vida, com muito mais do que nós precisamos. Jesus disse que ele veio nos dar vida e vida em abundância. E uma das provisões de Deus pode ser uma vida longa, como é dito aqui. Longevidade. Longevidade aqui significa não só viver muitos anos, como também ter uma qualidade de vida, né? Viver bem. E se você olhar para o contexto, que era um contexto de guerra, um contexto de batalha, em que o salmista estava cercado por inimigos, né? Pela peste, pela enfermidade, então isso faz muito sentido. Ele confia no Senhor, sabendo que Deus, então, pode lhe dar longos anos de vida, uma vida de qualidade. Mas não somente isso, ele fala, mostrarei a minha salvação. Então ele não está falando apenas aqui de bênçãos temporais, mas também das bênçãos eternas. Deus nos livra do medo da morte. Deus nos livra do medo da morte. Jesus não só nos protege nesta vida, como ele veio dar a vida dele para nos livrar da condenação eterna, nos livrar da morte eterna. Só Jesus nos dá salvação. Quero terminar então dizendo que nós vivemos num mundo cheio de perigos, num mundo que é mau, um mundo muito mau. E nós às vezes não fazemos ideia de tanta maldade que existe à nossa volta. Não temos muita consciência disso, né? E a pergunta é: onde você tem colocado a sua segurança, a sua proteção da sua vida, da sua alma? Onde você tem buscado refúgio e segurança para a sua família, a proteção da tua tenda, da tua casa? Muita gente tem buscado isso no dinheiro, no poder, em remédios, em vacinas, em governos, em pessoas. Nós possamos fazer uma avaliação do nosso coração nessa noite. Em quem de fato nós confiamos? Quem é o nosso esconderijo? Quem é o nosso refúgio? Onde nós estamos buscando abrigo, proteção para a nossa alma, para a nossa vida? Nós
aprendemos aqui neste salmo que a provisão de Deus para o seu povo em tempo de adversidade está na sua palavra. A sua palavra, a sua verdade é pavês e escudo. Nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos nos lembrar das promessas de Deus, da promessa que o Senhor Jesus mesmo fez a nós, de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele está conosco, Ele está com o seu povo, que Ele habita em nós pelo seu Espírito Santo. Deus não habita mais num tabernáculo, nem muito menos num templo feito por mãos humanas. Hoje Ele habita no coração daqueles que se arrependeram e creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Nós temos a provisão de Deus, então, que é a sua palavra. E a palavra de Deus é a provisão dele para tempos de perigo, de adversidade, de calamidade. Também nós vemos aqui a provisão de Deus, que é a oração, né? Esse salmo, o salmista faz isso, ele ora, ele busca a Deus, a presença de Deus em oração, em confiança, sabendo que Deus é a sua proteção, que Deus é quem o livra de todo o mal. E por fim, a confiança que ele tem, a confiança, a fé que ele tem em Deus, nas promessas de Deus. Mais do que apenas confiar na palavra de Deus, ele sabe que o próprio Deus é o seu esconderijo, o próprio Deus é o seu refúgio. E aqui somos lembrados de Cristo Jesus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? E Paulo então vai dizer que não existe nada neste mundo, não existe, não há fome, não há espada, não há perigo nenhum que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós possamos, meus irmãos, confiar em Cristo Jesus. Saber que Ele está conosco, que Ele tem todo o poder, que Ele é soberano para nos livrar, para nos proteger de todo o mal. Que assim o Senhor tenha misericórdia de nós e aumente a nossa fé e a nossa confiança nele. Em nome de Jesus. Amém?